Bom dia, galera do segundo, beleza? Tudo bem com vocês? Tá? Nós vamos fazer uma revisão hoje, tá? Da última aula que nós vimos do setor A, tá bom? O setor A relacionado a campo elétrico, certo? Eu comecei essa aula com vocês, acho que a Maria já fez os exercícios até, só que eu não corrigi ainda, dá uma retomada, tá bom? Então hoje a gente vai dar um geral nessa aula, corrigir os exercícios e bater um papo para poder dar continuidade, finalizar esse setor aí. E falta aí 3 aulinhas para acabar também, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, campo elétrico, né? Quando a gente fala de campo elétrico, é o local onde circunda, onde gira a eletricidade. Vamos pensar no ímã, vamos pensar no magnetismo para ficar mais fácil. Vamos supor que tem uma pedra de ímã aqui. A gente sabe que o ímã tem 2 polos, norte e sul, certo? Então vamos lá. Tudo que o ímã atrai está dentro desse campo aqui, ó, denominado campo magnético. Como a gente calcula isso aqui? Como a gente verifica esse campo geralmente? Raspa ferro, chamada de malha de ferro, que é pó de ferro, e joga em torno. Tudo que grudar no ímã está dentro do campo. Ah, eu joguei malha aqui, não grudou? Está fora do campo. Isso aqui eu só ilustrei para vocês a ideia de magnetismo, para vocês terem a ideia de eletricidade. É a mesma coisa. O que é um campo elétrico? Eu tenho uma carga elétrica, certo? Uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, não importa, e tudo que tiver ao seu redor, tá bom? Aqui ó, tá ao seu redor, e ele é capaz de atrair ou repulsar outro corpo, tá dentro desse campo. Como você faz isso? Coloca uma outra carga. Ah, eu coloquei uma carga aqui negativa. Beleza. Quando essa carga entrar nesse campo, concorda? Se eu tenho 2 cargas com sinais opostos, aqui vai ocorrer uma atração. Ah, eu quis fazer com uma carga positiva, dá também? Dá. Só que nesse caso, quando entrar nesse campo, vai acontecer uma repulsão. Tudo bem? Aqui vai acontecer uma repulsão entre elas, certo? Só para mostrar para vocês o que acontece, ó. Fica simples para vocês. O que seria campo elétrico? É o local, é a região onde circunda, onde está a eletricidade, tá bom? Então é formada por uma carga, ou várias cargas, não importa, tá? Mas eu coloquei uma só, por exemplo, para vocês. E como é que você prova onde está esse campo? Colocando uma outra carga próxima. Quando essa carga interagir, ou seja, já fizer uma repulsão ou uma atração, certo? Lembrando, cargas iguais se repelem, repulsam, cargas de sinais opostos se atraem. Quando tiver uma atração, uma repulsão, significa que elas estão dentro desse mesmo campo, tá bom? Elas estão interagindo nesse campo aí, certo? Então você delimita, você consegue entender. E outra coisa, o campo é de forma circular. Então vamos supor, se ele atrai uma carga que está a 2 metros desse lado, ele vai atrair a 2 metros para todos os lados, por exemplo, certo? Tudo bem? Isso é um sistema, né, uniforme, tá bom? Já que se ele atrai a mesma posição de um lado, também a posição dos outros, tá? Certo? Tranquilo então? Vamos lá. E para calcular esse campo, nós temos 2 equações, 2 formulinhas bem simples, tá? A primeira, E, que é o campo elétrico, já vimos em aula já, tá? Certo? É igual a força dividido pela carga. E daqui já sai a unidade de medida do campo para vocês. Nós sabemos que a força é dada em Newton e a carga é dada em Coulomb. Então, automaticamente, o campo magnético é dado em Newton por Coulomb, tá bom? Então, essa é a definição. Para calcular o campo, é só fazer a força elétrica dividido pela carga. Só fazer a força pela carga, tudo bem? Lembrando que a carga é em Coulomb, a força é em Newton. Então, automaticamente, esse campo magnético ele vai ser dado em Newton por Coulomb. Tranquilos até aí? Fácil? Então, voltando só aqui, ó. F significa força. Força elétrica. Nós vimos na aula anterior aí como é que calcula a força elétrica. O que é carga? Está vendo desde o começo do ano, carga elétrica, né? Tá bom? E o E significa campo elétrico, tá bom? O E, porque não vem C de campo, porque o C é o Coulomb, para não misturar aí um monte de letra igual, tá bom? Definiu-se o E maiúsculo como campo elétrico, certo? Tranquilo? Bem simples, bem fácil. Ó, e o E também como uma força, pode escrever vetorialmente. Se pedir para vocês de forma de vetor, lembra? Tanto o E quanto o F, eu posso escrever em forma vetorial. O que é vetorial? Você determinar a intensidade, a direção e o sentido.
Então basta determinar a intensidade, direção e sentido. Lembrando que a intensidade é o valor numérico. Quanto que é o campo, quanto que é a força, tranquilo. Direção e sentido, direção é a linha. Horizontal, vertical, ou vai ter que estar falando no texto, ou vai ter que estar a figura para vocês analisarem, certo? Direção é a linha, tá? Como eu falei para vocês, horizontal, vertical, diagonal, certo? E o sentido é a seta. Direita, esquerda, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, leste, oeste, como queiram no exercício aí, tá bom? Certo? Então, ó, só anotem no cantinho aí, tá bom? 10 segundinhos aí para anotar aí, tá? E tem mais uma relação, mais uma formulinha aí também para vocês montarem, tá? Ó, não falei para vocês, esses exercícios aqui, tá? Página 159, essa aula, tá? Bom, nós vamos para os exercícios. Página 159, tá bom? Mas eu tinha explicado para vocês, né? Só retomando, só para a gente ter essa ideia, tá bom? Certo? Tá? Vamos lá? Próximo item nosso, já na página 160, né? O item 3, a explicação da aula, fala para vocês, carga à prova, imersa em um campo elétrico. Aí ele mostra para vocês o seguinte, quando a carga Q for um valor positivo, ou seja, um valor maior que zero, o que vai acontecer? A força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quer dizer, eu não estou falando de vetores aqui, quando Q for positivo, Q maior que zero, certo? Eles vão ter mesma direção e mesmo sentido. Se pedir para vocês características, determine as características, determine os vetores. Aí tem que falar, além do valor numérico, a direção e o sentido. Aí vamos lá. Se o Q for positivo, ou seja, maior que zero, o E e o F têm mesma direção e mesmo sentido, certo? Agora, se por um acaso essa carga for negativa, aí o que acontece? O campo e a força, ou seja, o E e o F, continuam com a mesma direção, porém agora eles trabalham em sentidos opostos. Então, o sinal da carga, gente, serve para determinar isso, tá? Para caracterizar essa direção e o sentido. Se ele é positivo, E e F são iguais. Se ele é negativo, E e F continuam com a mesma direção, mas agora, porém, tem sentidos opostos, tá bom? Então, bem simples aí, na hora de caracterizar, na hora de determinar a força. Tudo bem? Tranquilo até aí? Fácil, né? Tá? Então, analisem o valor do Q apenas para isso. Outra coisa importante, na apostila de vocês não está. Não tem, tá? Não está assim desse jeito. Mas eu quero que vocês façam isso. Para efeito de cálculo, coloquem um Q em módulo. Tá? Por que eu quero que vocês coloquem um Q em módulo? Vamos supor, se pedir um exercício para vocês calcularem a força, eu te dei o E e te dei o Q, e esse Q está negativo. Coloquem sempre em módulo, porque não existe, nós já vimos isso desde o primeiro ano, desde o nono ano na realidade, que não existe força negativa, tá? Como não tem força negativa, então o F vai ter que ser sempre positivo aqui. Então essa carga nossa tem que ser sempre positiva, tudo bem? Tá? Então deixem em módulo, na apostila de vocês não está, então presta atenção. Coloca a carga em módulo. Ah, fala professor, mas com relação à direção e sentido? Aí você analisa o valor da carga. É maior que zero, menor que zero, para determinar ali a ideia de sentido, já que a direção é até a mesma. Tanto faz maior que zero ou menor que zero, a direção é a mesma. Só o sentido de o E e o F do campo e da força que muda de acordo com o sinal da carga. Mas para efeito de cálculo, coloquem sempre em módulo, tá bom? Deixe esse valor sempre positivo, tá? Uma dica para vocês. Anotem, não esqueçam, tá? A carga em módulo, tá bom? Na apostila de vocês não marca aí, tá? Então anotem direitinho aí na primeira página aí, não tá falando nada, tudo bem? Vamos lá?
Então a primeira forma envolvendo o campo é essa. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, tá bom? Agora eu vou apagar que tem mais uma segunda relação aí, tá? Segunda relação é essa, gente. Campo elétrico gerado por uma carga fixa. Então aqui, ó, nós temos dois tipos de fórmula. Uma quando eu tenho uma força e a outra quando eu não tenho uma força, tá? Eu não tenho uma força aplicada, tá? Então aqui, uma é E igual a F sobre Q, a outra é E é igual a Q. Esse Q de vocês está maiúsculo aí, gente, mas não muda nada, tá? Esse Q continua sendo carga, tá? Não muda nada, dado em Coulomb. É só para diferenciar só uma fórmula da outra, mas você pode escrever o Qzinho se você quiser, tá bom? R para o seu de vocês, da apostila de vocês, está D, de distância. Só que a gente sabe que é uma forma circular, né? Se é uma forma circular, essa distância para a gente é um raio, tá bom? A de vocês está D aí na apostila, tá? Só que esse D para a gente é um raio, tá bom? E é o raio ao quadrado. Sistema internacional, lembrando, né? A carga sempre em Coulomb, não muda, e o raio, certo? Como é uma medida de comprimento também, né? É sempre em metros, tá bom? O E aqui continua dado a mesma unidade, né? O E é dado em Newton por Coulomb, certo? O E não muda, né? Newton por Coulomb, que é o campo elétrico. E o K é uma constante, lembra? O K é uma constante, vale 9, 10 a nona. Mas isso aí vem dado no exercício, tá? Esse é o valor de cada, constante. Mas isso aí vem dado em exercício, não se preocupa não. Então, como eu vou saber qual fórmula eu vou usar? Ah, professora, essa tem um Q, a outra tem um Q. O K é constante, então o K você pode pegar no outro exercício anterior. O que vai mudar é o seguinte, essa aqui tem um raio e aquela tem a força. É que diferencia uma da outra. Qual que eu vou usar? Ah, aqui tem o raio, aqui tem a força. É só isso que vai mudar, tudo bem? Certo? Quando você usar essa fórmula com relação aí à direção e sentido, tá bom? A direção, como é circular, a direção vai ser radial. Eu usando essa fórmula, aqui ó, tá em volta, a minha direção vai ser sempre radial. Nome é estranho, né? Radial, né? Parece linha de ônibus, aqui de Poá mesmo tem, tá? Mas radial vem de circular aí, tá bom? Certo? A direção radial. E o sentido? Aí o sentido vai depender do sinal da carga. Olha na figura na página 160, que tá assim, ó. Quando a carga é positiva, a seta se afasta. Positivo, o sentido é de afastamento. Aqui é o sentido, tá? Quando é negativo, de aproximação. Ou seja, se a carga aqui é positiva, certo? As setas aí, observa que elas se afastam. Olha a figura de vocês. Se é positivo, a seta afasta. Se ele for negativo, a seta aproxima. Então aqui, gente, a direção é mais fácil ainda usando essa fórmula. Direção radial. Qualquer exercício, direção radial. Aí eu vou olhar o sinal da carga. Observa que até em módulo também aqui. Então aqui, para efeito de cálculo, vai ser sempre positivo, correto? Você vai olhar o sinal só para cá. Ah, é positivo, afasta. É negativo, aproxima, tá? Essa é a ideia, tudo bem? Só isso, bem tranquilo, tá bom? Certo? Tá? Então, ó, temos essas duas formulinhas aí, porque vai diferenciar mesmo, vai ser ou você ter a força, que dá em newtons, ou você vai ter o raio, vai ter essa distância, tá bom? Aí toma cuidado só se pedir para vocês as características do vetor, são essas aqui, bem tranquila também, tá bom? Aí vamos corrigir os exercícios. Acho que a Maria já fez, mas já bateu um papo rapidinho e corrigir. Primeiro vamos fazer a parte de cálculo, que são 2 exercícios, tá? O 2 e o 4, e depois fazemos a parte teórica, tá? Ou a parte teórica primeiro, fazer a parte teórica primeiro. Fazer primeiro 1 e o 3 a parte teórica, depois finalizamos aí com a parte de cálculo, tá bom? Ó, 30 segundinhos para copiar aí, tá ótimo, tá bom? Vamos lá.
aqui, tá bom? Fazer a parte teórica aí pra gente, certo? Ó, quem perdeu alguma coisinha, é só voltar o vídeo rapidinho também, que estão com o vídeo em casa, tranquilo pra fazer, né? Certo? Vamos lá então. Exercícios, página 161. Exercício 1. Tem A. Primeiro tá assim, gente, ó. Vamos bater um papo, discutir cada um deles aí, tá? Primeiro tá assim. Considere as propriedades do campo elétrico. Já vimos quais são as propriedades agora, o que é o campo elétrico, certo? Aí tá assim. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Então tem 5 afirmações do A até a F, onde só para assinalar verdadeiro ou falso. Então bem tranquilo, tá bom? Preste atenção, vamos lá. A letra A tá assim. O campo elétrico é uma grandeza escalar, associada a um ponto de uma região perturbada eletricamente. Ó, a segunda parte tá ótimo, associada a um ponto perturbado, tá certo. Só que eu posso escrever de forma vetorial, tá bom? A 1 vai ser falsa, tá bom? Porque é uma grandeza vetorial. Por que vetorial, gente? Porque vetorial, que é o campo elétrico, você pode determinar intensidade, direção e sentido, tá bom? Então a primeira aí tá falsa, tá bom? Vamos lá. B. Tá assim. O campo elétrico pode ser identificado ao ser colocado um corpo eletrizado, uma carga prova, que é para provar esse campo, se existe ou não, e até onde ele vai, né? Em um certo ponto, e verificando a atuação da força elétrica nesse campo. A, B, correta, tá? Certinho. Uma carga prova é o quê? Você, igual no começo da aula eu coloquei. Você coloca uma carga perto desse campo para ver se até onde está a atuação desse campo. Você prova ali se tem interação ou não. Se tem interação, você está no campo. Se não tem interação, você está fora do campo, tá bom? Então a B, verdadeira. Certinho a B, tá bom? Vamos lá para item C. A C está assim. A intensidade da força elétrica que atua em uma carga prova pode ser calculado por meio da expressão F elétrico, ou força elétrica, é igual ao módulo de Q vezes Z. Gente, olha, essa aqui também vai verdadeira. Porque, ó, presta atenção. Se a fórmula nossa é E é igual a F vezes o módulo de Q, se eu quero achar o F, eu vou passar o Q para o outro lado, certo? Esse Q está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu posso afirmar, então, que a força elétrica é igual a carga vezes o campo, certo? Tudo bem? Olha o que ele fez no exercício. Ele passou a carga para o outro lado, ele quer achar o valor de F. Se o Q está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a C, correta também, verdadeira. D de dado. Tranquilo até aí, né? D de dado. Se uma carga prova negativa for colocada em um campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui mesma direção e mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Essa aqui é falsa, né, gente? Se a carga é negativa, lembra? Falsa. Se a carga é negativa, vai ter o quê? Sentidos, a direção vai ser a mesma, certo? Tanto faz em qualquer das fórmulas, né, gente? Ou se você usar do F, ou se você usar do raio, a direção é sempre a mesma. Mas como a carga é negativa, nesse caso o sentido vai ser o quê? Oposto. Já que ele falou do F em função do quê? Dessa fórmula aqui, tá bom? Lembrando, voltando. Tá? Ele colocou uma carga prova submetida a uma força elétrica. Então a fórmula que eu vou usar é essa aqui. É uma carga com uma força. Então a fórmula é essa. Nessa fórmula aqui, o Q vai indicar o que a letra Q, a carga elétrica, indica pra gente. Se ela for positiva, o sentido é igual. Se ela for negativa, o sentido é oposto. Como aqui é na carga negativa, tá? E ele fala que está no mesmo sentido, ela fica falsa. Porque a carga negativa, o sentido tem que ser oposto, tá bom?
Então essa aí tá falsa aí, tá bom? Item E. Tá assim para vocês. O sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga fixa em um determinado ponto independe do seu sinal? Não, gente. Não. Falsa também. Agora é a carga fixa, é a segunda fórmula. E é igual, certo? A K vezes o módulo de Q sobre R ao quadrado. Lembra? O sinal de Q vai indicar se ele é afastamento ou aproximação. Aqui ele fala que independe desse sinal, que pode ser qualquer valor, que a força vai ser sempre a mesma, não vai ter essa interação com relação à direção e sentido. Então, falso. Voltando, então assim, ó, o sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga física em um determinado ponto independe do seu sinal. Não, esse vetor aqui vai depender, certo? Por que vai depender? Se essa carga for positiva, lembra? Certo? Ele vai ser de afastamento. Se ela for negativa, vai ser de aproximação, tá bom? Positiva, afastamento, negativa, aproximação. Então tá errado aí o exercício, por isso que tá falsa a alternativa, tudo bem? Certo? Bom, anotem aí no cantinho, mais um minutinho, pra gente partir para o exercício 3, que é o último teórico, e depois vem as duas de cálculo aí, tá bom? Aí eu vou subdividir essa aula, tá? Já que era a aula 8 e 9, então a gente divide a parte teórica aqui, e depois no outro vídeo fica menorzinho, só com a correção dos exercícios de cálculo, tá bom? Tranquilo? Fácil isso aí, né? Então, nesse aqui ficou verdadeira só a B e a C. A, D e F, tá? D e E, desculpa, ficam falsas aí, tá bom? Pagando aqui, tá? De novo, dá para fazer sossegado, dá para acompanhar a correção e depois copiar. Dou sempre um tempinho, tá? Aí se por acaso se perdeu alguma coisinha, volta o vídeo tranquilo e resolve, né? Certo? Até aí? Tranquilo? Pode pagar? Parece loucura, né? Eu falo com vocês estão aí vendo o vídeo, né? Parece que eu tô falando ao vivo, né? Mas é para manter a interação entre a gente, o costume de todo dia, entendeu? Bom? Vamos lá agora. Exercício página 161 ainda continua, tá? Exercício 3, tá bom? O exercício 3 está assim, da VUNESP, tá? A figura adiante, o ponto P, é equidistante das cargas mais Q e menos Q. Qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico criado no ponto P, devido a essas cargas? Tá bom? Então, o que acontece aqui, gente? Ó, presta atenção. O ponto P está lá embaixo. Você tem isso aqui, ó. Vou tentar desenhar para vocês aqui o A. Aqui você tem o E. Aqui tem um ponto P aqui no meio, né? E aqui eu tenho o C. Tá reto aqui, né? Eu tenho mais duas aqui. Essa e essa. Essa é a C. Essa é a B e a D. Todos vetoriais, né? Vamos lá, ele quer saber, ó, para o ponto P ficar aqui, qual carga que eu vou usar? Qual carga que eu posso usar, gente? Presta atenção no seguinte, ó. Primeiro passo, né? Se uma é positiva e outra é negativa, certo? Se uma é positiva e outra é negativa, elas estão ali saindo desse ponto P aí, né? Uma está indo para cá, uma está indo para cá. Uma está aproximando, uma está afastando. Seria isso aqui, ó. Essa carga aqui negativa, certo? Por exemplo, isso aqui poderia ser negativa e essa positiva, tanto faz, tá? Uma ou outra. Uma aproxima, a outra afasta, mas tudo gera em função do ponto Q, tá bom? Tudo gera em função do ponto Q, tá? Uma aproxima
e a outra afasta. Então, tudo gera em função do ponto P. Então, quem vai ser o ponto P? O ponto P nosso vai ser a resultante dessa figura, dessa junção, entre essas duas retas. Por que entre essas duas retas? Essa está indo para cá, essa está indo para cá, a resultante está aqui. Ou, se você pegasse, essa está indo para cá, essa está indo para cá, a resultante está no ponto P. Então, a minha resultante vai ser aqui, fecha o triângulo. A minha resultante vai ser a alternativa C de casinha, tá? Quem fecha o meu triângulo, tá bom? Então, entendam, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, tá bom? Vou deixar para vocês assim, ó, o E, aqui, essa parte aqui de cima aqui, certo? Aqui eu posso ser negativo, aqui pode ser positivo. Sem problema nenhum, tá? Positivo e negativo. Ó, essa vem para cá, essa vem para cá. Como eu tenho um triângulo aqui, gente, aqui ó, tem um aqui, ó, triângulo formado entre eles, com essa perpendicular aqui no meio, certo? Automaticamente essa resultante é o fechamento da figura, tá? Então minha resposta alternativa C, tá bom? Certo para vocês aí? Alternativa C. Tá? Então essa era a parte teórica da aula de vocês, tá bom? Tranquilos até aí? Finalizem a correção e vamos lá, tá? Vou dar um tempinho para analisar a correção, tá bom? Nós vamos partir num outro vídeo agora para a parte de cálculo, tá? Não vídeo ficar muito extenso para vocês assistirem também ficar ruim, tá? Eu até vou mandar para vocês, também demora mais um pouquinho, tá bom? Então, ó, finalizando a aula, beleza? Parte teórica tranquilo. Esse exercício também é muito simples, tá? Só você pensar essa diagonal e essa diagonal, essa aqui vai ser sua força resultante. Essa resultante aqui é o valor de P, tudo bem? Então, a resposta certa, alternativa C de casinha, beleza? Valeu pela presença de vocês, tá bom? Até mais, fui. Já logo já mando outro vídeo já com a parte de cálculo, beleza? Falou, galera.